Paz do Senhor a todos. É com grande alegria que eu estou aqui para gravar mais esse vídeo, dando início a esse quadro do nosso canal, que é o quadro de testemunhos, o quadro onde nós vamos contar histórias de pessoas que tiveram grandes vitórias, que passaram por grandes apertos, mas experimentaram grandes providências de Deus no momento de aperto. E para iniciar esse quadro, eu estou aqui com o pastor Manuel, né? O pastor Manuel, ele é pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Varinhas. Para quem não sabe, ele é meu pai, né? Hoje ele está aqui para contar, para compartilhar com a gente a experiência que ele teve de quase morte, quando ele foi doar um rim para a irmã dele que estava precisando de um rim, né? Então hoje eu queria começar essa entrevista com ele. Eu desejo a todos uma boa noite e também a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Conforme nos fala que o nosso irmão pastor Jefferson, eu quero testemunhar aqui um testemunho de uma grande vitória que Deus me concedeu. Como é que o senhor soube que a irmã do senhor estava precisando de a doação de um rim? Há quanto tempo o senhor não via ela? Eu já não via ela, já fazia muitos anos assim. Na verdade, eu não sei nem o quanto, mas já fazia muito tempo. Então, chegou ao meus conhecimentos de que ela estava muito enferma, havia perdido os seus 2 rins, fazia hemodiálise 3 vezes por semana. E quando eu fiquei sabendo isso, verdadeiramente me doeu o coração. Então eu imediatamente conversei com o Senhor meu Deus, orei ao Senhor meu Deus e pedi para que, se fosse da vontade dele, ele me incapacitasse para que eu pudesse doar um rim para ela. Muito bem. E eu lembro bem, eu vou perguntar assim para ele, pessoal, porque vocês não sabem, então eu tenho que perguntar para ele como se eu não soubesse. O senhor não teve nenhuma dúvida. A partir do momento que o senhor soube que ela estava precisando de um rim, no coração do senhor, o senhor pensou assim: será que eu faço? Será que eu não faço? E teve alguma dúvida, algum sentimento assim? Não, irmão pastor Jefferson, eu não tive nenhuma dúvida. O meu maior desejo era de poder ajudar. Ela estava na Paraíba, é isso? Ela morava na Paraíba. E quando ela soube que o senhor ia doar o rim para ela, ela veio para cá, para São Paulo. Isso, ela morava lá na Paraíba. E aí a gente precisava fazer exames, né? Até mesmo que até eu não sabia qual era o tipo de sangue dela, se era o meu, se era compatível, se não. Então a gente se comunicou e ela veio para cá, aqui para São Paulo, e nós começamos a fazer uns exames, e de acordo, Deus foi abençoando os exames, era tudo compatível, e nós fizemos aí 2 anos mais ou menos de exames. Após esses 2 anos de exame, foi determinado que eu poderia fazer a doação para ela. Correto. 2 anos é muito tempo, né? Então, o senhor nem sabia se o sangue era compatível, o senhor já ligou para ela e já mandou vir que o rim estava à disposição. Realmente eu não sabia, porque quando eu saí de lá da minha terra para vir aqui para São Paulo, eu vim com mais ou menos 17 anos e ela ainda era mais nova do que eu. E depois o tempo passou e quando eu estava perto acho que de mais ou menos uns 30 anos assim, um pouco mais, aí foi que ela veio e eu fiquei sabendo dessa enfermidade que ela estava passando, e enfim, foi aí que chegou o tempo dessa doação. Nesse período de 2 anos de exames, foi, pessoal, 2 anos fazendo exame. Eu lembro que era um exame atrás do outro e era uma expectativa muito grande, porque se algum daqueles exames que o senhor estava fazendo desse negativo, o senhor não poderia ser o doador. Então cada exame, cada resultado era uma expectativa, né? Sim. E o senhor tinha ideia do procedimento, como que seria? Porque o senhor
teria que fazer um corte bem grande, parece que tirou uma costela, né? O senhor tinha ideia de como seria essa cirurgia, da periculosidade que tinha essa cirurgia, que seria essa cirurgia, ou o senhor foi sabendo conforme o senhor foi fazendo os exames? Realmente eu não sabia como que era o procedimento da cirurgia, se era um corte grande, se não grande. Isso eu só fiquei sabendo depois da cirurgia mesmo. Eu nunca tive a curiosidade de perguntar para o médico como que não era ou como que era. Eu nunca tive a curiosidade. Somente após a cirurgia que eu fui ver que realmente eu tinha um corte de mais ou menos 24 pontos, onde o médico havia falado que para tirar todo o rim, o seu pâncreas, eu creio que mais ou menos isso, havia também levantado 2 costelas e depois voltado ao lugar. Daqui a pouquinho a gente vai chegar, pessoal, onde realmente a coisa aperta, onde foi difícil para ele e para todos nós que acompanhava essa situação. Mas nesses 2 anos de exame, eu lembro que ela veio para cá, começou a congregar com a gente na igreja e era uma expectativa muito grande, né? Era uma expectativa muito grande de que Deus pudesse curar ela, né? Pudesse curar ela para não precisar a cirurgia ocorrer. Em algum momento assim, o senhor, porque teve muita coisa que aconteceu. Muita gente acreditou que ela ia passar que não ia passar pela cirurgia. O senhor chegou a pedir para Deus isso, da cirurgia não acontecer? Realmente era uma expectativa muito grande, porque até mesmo tinha uma igreja que fazia contínua oração para que Deus viesse restaurar os seus rins, para que, se fosse possível, nós não precisasse passar por cirurgia, mas em tudo fosse feita a vontade e o querer do nosso Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Inclusive, quando chegou a hora, a gente deu isso daqui para o hospital de Campinas, ali na Unicamp. Eu fui no dia de domingo, mas no sábado de madrugada, nós estávamos buscando a Deus em oração, eu mais alguns irmãos, uma jovem de fé que Deus usava poderosamente em profecia, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E ali naquela oração onde nós buscava a Deus, pela grandeza das suas misericórdias, irmão pastor Jefferson, ele usou 2 jovens lá em profecia, louvado seja o nome de Jesus, e falou toda a minha história, falou tudo que ia me acontecer naquele lugar. Aí Deus usou aquela jovem dizendo que Ele contemplava o meu coração, que Ele era comigo e que eu podia ir àquele lugar, que era aquele hospital da Unicamp. E continuava Deus a dizer, Ele iria comigo, Ele seria comigo. Mas, porém, disse Deus, usando a boca daquela jovem, há uma surpresa naquele lugar. Agora, irmão pastor Jefferson, veja bem, quando Deus disse, há uma surpresa naquele lugar, eu quis entender, na verdade eu creio que eu não entendi, ou eu não quis entender. Louvado seja Deus, eu cheguei a pensar que essa surpresa talvez fosse a restauração da minha irmã, dos seus rins. Mas, ao mesmo tempo, depois de que tudo aconteceu, eu vim a entender que se Deus, pela sua misericórdia, viesse assim restaurar os rins da minha irmã, não seria uma surpresa, porque tinha uma igreja fazendo contínua oração, né? Então, quando a gente está pedindo uma coisa, se Deus realizar aquilo, nós estávamos pedindo, não era uma surpresa. E Deus falou que havia uma surpresa naquele lugar. Exatamente. Para você que está assistindo esse testemunho, eu lembro muito bem disso, que eu estava lá na madrugada que aconteceu essa profecia. Realmente, a igreja que nós congregávamos, uma igreja que até hoje, uma igreja muito séria, igreja de ICPI, né? Na época ICPB, Igreja de Cristo Pentecostal no Brasil,
onde as pessoas oravam e oram até hoje, e uma igreja abençoada, e toda a igreja estava orando, pedindo a Deus a restauração dos rins dela. E quando no domingo ele ia viajar para ir se internar, no sábado, de sábado para domingo, a gente estava no monte orando. E quando Deus tomou aquela jovem e disse que lá haveria uma surpresa, todo mundo, eu estava lá, todo mundo pensou que seria a restauração dos rins. Porém, foi uma surpresa pelo que aconteceu, porque o senhor passou 2 anos fazendo exame, a saúde do senhor estava perfeita. Não era para o senhor passar o que o senhor passou. Correto. Né? Correto. Nada deu errado em exames, nada deu parecido, não. Tudo perfeito. Tudo como deveria ser, segundo os médicos. Louvado seja o nome de Jesus. Certo. Aí o senhor foi se internar, a igreja ficou orando, nós ficamos orando em casa, e todo mundo na expectativa de que a cirurgia não ia acontecer. A cirurgia não ia acontecer. E o senhor se internou, o processo da cirurgia aconteceu, como é que foi? Até o processo da cirurgia. Irmão pastor Jefferson, aí eu fui no domingo mesmo, me internei, aleluia, e ali já passei por procedimentos de remédios, né? A preparação para a cirurgia na terça-feira, aleluia, aliás, na segunda-feira, louvado seja o nome de Jesus. E aí, enquanto antes de eu passar pela cirurgia, os médicos já haviam me falado que eu passava pela cirurgia na segunda-feira, e na sexta-feira eu já estava prontinho para ir embora para minha casa. Aleluia. Aí fui preparado, aleluia, ali no hospital para fazer a doação, passar pela cirurgia, e fiz a cirurgia, fiz a doação. E 24 horas depois que eu havia feito a cirurgia, louvado seja o nome de Jesus, o médico havia ordenado que era para me encaminhar. Espera só um pouquinho. Aí aconteceu a cirurgia. Isso, aí chegou para nós que a cirurgia estava ocorrendo, que ele tinha entrado para a sala de cirurgia. Então, ficou uma grande... Quando chegou aqui para nós, que a cirurgia havia acontecido, ficou um grande ponto de interrogação, a grande pergunta: cadê a surpresa que Deus falou? Né? Então, aconteceu a cirurgia, a gente que ficou perguntando, mas cadê a surpresa? Deus falou que ia ter uma surpresa. Só que a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Depois de quanto tempo da cirurgia a tia veio embora? Ela teve alta pouco tempo depois da cirurgia. A minha irmã? Isso. Ela veio embora, eu não me lembro muito bem, mas eu sei que ela veio embora bem primeiro do que eu. Isso. A cirurgia foi um sucesso, né? Foi. Um sucesso. O corpo dela recebeu bem o rim. Sim, logo que ela recebeu, no mesmo dia, ela já entrou em funcionamento e começou a fazer as suas necessidades urinárias, né? Isso. E já funcionou perfeito. Então a cirurgia ocorreu perfeitamente com ela, ela tinha uma enfermidade, o rim começou a funcionar, ela conseguiu ir no banheiro, e foi uma mil maravilhas. E agora, quando todo mundo estava meio desiludido, cadê a surpresa que Deus falou que ia acontecer? Aí a coisa ficou mais estreita do que a gente pode imaginar. Como é que foi essa experiência? É como se diz, né, que a palavra de Deus é verdadeira. Então, 24 horas após a cirurgia, 24 horas, eu estava caminhando ao corredor do hospital com ordem médica, né? Porque o médico disse, não é para você ficar deitado, só deitado. Você precisa caminhar devagarzinho, você precisa estar caminhando. E assim eu fiz. Ali estava eu caminhando pelo corredor do hospital. E justamente quando eu passava em frente a uma
uma enfermaria. Ali, de repentemente, eu senti uma dor. Mas para você imaginar o tamanho dessa dor, irmão pastor Jefferson, é como se alguém pegasse uma faca, um punhal muito grande e me colocasse no peito aqui para varar nas costas. E para você imaginar o tamanho da dor que eu senti, eu não tive chance de abrir minha boca para dizer: me socorre que eu estou passando mal. É como se alguém desse uma apunhalada aqui no meu peito e simplesmente eu, sem respiração, caí. Aí imediatamente, irmão Jefferson, eu sentia que muito médico e muito enfermeiro me acataram ali no chão. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. E me puseram na máquina e levaram lá na mesma sala que estava minha irmã. Mas de repentemente eles disseram, eu ouvia, eu somente ouvia eles dizendo, eles falavam: olha, tira ele depressa daqui de perto da irmã dele, tira, vamos tirar depressa. Então eu continuava sentindo que aquela maca batia numa porta, batia na outra e me empurrava para lá num corredor, até que tirou de perto. Só interrompendo, eles socorreram o senhor e levaram para o mesmo quarto que a tia estava, que a irmã do senhor estava. E eles pediram para tirar de perto dela porque achando que o senhor ia morrer. Isso. Sim, aleluia. Eles se preocuparam em me tirar de perto dela, porque eles achavam que eu ia morrer. E ali mesmo na sala, imediatamente chamaram raio-x, e cometeram raio-x ali mesmo onde que eu estava. Eu na verdade só sentia, né? Eu só sentia, louvado seja o nome de Jesus, e eu via o que eles falavam, mas até aí eu não tinha voz para falar nada, nem para perguntar nada, eu só sentia só. Certo. E aí teve aquela noite que foi bem cruel, que o senhor passou a ter visões, e o inimigo realmente foi lá para desaforar, como ele é um camarada desaforado. Como é que foi a visão que o senhor teve, o que o senhor escutava? A visão que o senhor teve e o que o senhor escutava enquanto o senhor estava na UTI? É que realmente, irmão pastor Jefferson, a partir desse momento que eu estou falando, que eu senti essa dor ao meu peito e eu caí, ali eu fiquei sem poder respirar. E desde esse momento que esses médicos todos me acolheram ali no chão, e até que me levaram para minha sala, isso já entrou pela noite, e eu continuava assim, como se eu tivesse desacordado. Eu não tinha voz, eu só ouvia. E ao mais decorrer da noite, eu comecei a ter assim visões e audições de voz. Sempre que eu tinha uma visão, nessa visão me mostrava o portão do quintal da minha casa, onde que a gente morava, mostrava todo o quintal assim, à frente da casa, a área, e nessa área da casa também eu via um caixão em cima dos seus cavaletes. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu tinha essa visão, que eu via tudo isso que eu estou falando, aí eu sentia, aí eu ouvia uma voz que dizia: essa é a tua volta para os teus. E eu fiquei nessa peleja, irmão Jefferson, toda noite. E cada vez que me vinha essa visão, que eu via o portão da minha casa, eu via o quintal da minha casa, clarinho, muita gente, e também na área da casa eu via um caixão. Era eu ver o caixão, soava a voz no meu ouvido: essa é a tua volta para os teus. E durante toda a noite, irmão pastor Jefferson, eu venho tendo essa visão e essa audição de voz. Eu comecei a clamar ao meu Deus, mas em espírito. Porque ali, irmão pastor Jefferson, durante toda a noite, eu sentia uma dor muito mais maior, muito mais além do que a dor da morte. Essa dor que eu falei para você, que havia me derrubado ali quando eu estava caminhando, foi uma dor que realmente, se eu não tivesse voltado,
era a dor que tinha me matado. Eu creio que não precisava uma dor maior para poder tirar a vida do ser humano. Aquela hora que eu caí. Mas foi só naquele momento que eu caí. Depois eu não senti mais dor. Mas ao decorrer da noite, eu sentia uma dor muito mais maior, que era a dor de deixar umas crianças, era a dor de deixar uma família. E quando aparecia para mim essa visão e aquela audição de voz, eu sentia que eu iria deixar minha família. E ali eu clamava ao meu Senhor, mas em espírito, dizendo, e eu citava para o meu Deus: Senhor, pelas grandezas das tuas misericórdias, não me deixe morrer, pois ainda não acabei de ensinar o caminho ao menino em que se deve andar, como nos diz a sua palavra. E eu citava para Deus também em espírito toda noite esse versículo da palavra do Senhor, meu Deus. E aí, irmão pastor Jefferson, como você viu, foi uma noite, aleluia, glórias a Deus, de aflição. Eu creio que de dor e de aflição. Sempre que me apareciam essas coisas, essa visão e essa audição, mas também o meu clamor era dirigido a Deus em espírito, que não me deixasse morrer pelas suas misericórdias. E a dor era grande, irmão Jefferson. A dor era grande, que esse clamor era com lágrima. Eu sinto, até hoje parece que dá a impressão que eu sinto a frieza dela, aquela gota de lágrima fria, gelada, que descia, uma descia, entrava no meu ouvido, outra descia e pingava no travesseiro. Eu nessa luta, nessa peleja, e eu clamava ao meu Senhor que não deixasse morrer, porque verdadeiramente a dor de deixar a minha família era grande. Aleluia. E quando foi por volta das 4 horas, eu tive de novo a visão. Louvado seja Deus. E eu dirigi a Deus esse versículo, eu dirigi a Deus o meu clamor com lágrima e com muita dor, de onde Deus agora bradou a sua voz dizendo: eis que nessa madrugada eu te dou uma grande vitória. E repetiu, irmão Jefferson, essa palavra dizendo: muito grande a vitória. Glória a Deus. Que quando isso já faz aproximadamente, eu acho que já está fazendo, eu não tenho nem ideia, acho que já faz tempo, já faz muito tempo. Louvado seja o nome de Jesus. Já deve fazer uns 15 anos. Mas quando eu me lembro do que Deus fez, do que Deus falou, da grande vitória que Deus me concedeu, mesmo depois desse tempo todo eu me emociono, porque Deus bradou de perto. Porque a profecia naquela madrugada lá, um dia antes do senhor se internar, foi exatamente assim, né? Que a irmã que estava sendo usada em profecia, Deus falava para ele assim: nessa madrugada eu te dou uma grande vitória. Foi essas assim as palavras. Lá naquele lugar vai ter uma surpresa, mas nesta madrugada eu te dou uma grande vitória. Então quando o senhor estava lá naquela agonia de morte e o inimigo rondando, quem já passou por uma experiência de quase morte sabe que nesse momento é um momento muito espiritual. Então o inimigo, ele é desaforado. E o inimigo rondando, mostrando essa visão para o Senhor, querendo desanimar o Senhor. Quando aquela mensagem veio da resposta, da profecia que o Senhor ouviu lá, foi nesse momento que o coração do Senhor se acalmou. Sim, mas Jefferson, ali eu confesso para você que ali eu senti que Deus me concedia a grande vitória verdadeiramente, porque a partir de que Deus bradou com essa voz: eis que nessa madrugada eu te dou uma grande vitória. Isso era por volta das 4 horas também. E aí Deus repetiu: e muito grande é a vitória. A partir disso aí, não teve mais visão, não teve mais audição, encerrou. A última palavra foi a de Deus. E bem que quando nós estava orando na vigília para mim poder fazer a minha viagem para a internação lá para a Unicamp, Deus também falou, que nem eu já falei aqui: eu serei contigo, eu conheço teu coração, e também serei com alguns daqueles médicos naquele lugar. Deus citou isso ainda de madrugada, antes de eu partir.
Certo. Teve também, eu lembro que depois que o senhor já podia andar, alguém de lá ligou para nós e a gente se reuniu aqui e fizemos uma caravana para ir para lá. E fomos, acho que de van, para ver o senhor lá. E a situação do senhor lá estava tão crítica que alguém aqui falou para nós, tem que ir lá para ver o pai, porque a gente não sabe o que pode acontecer com ele. Aí teve a questão do abraço do coral. Eu vou pedir para o senhor contar isso para você que é líder de um grupo de igreja, você que faz parte de um grupo de igreja, consagre a sua vida, se consagre o seu grupo, o grupo das irmãs, grupo dos jovens, se é um coral, consagre a sua igreja, porque quando um grupo de louvor, um grupo de pessoas confirma uma bênção na vida de alguém, Deus assina embaixo, né? Aí teve a questão do abraço do coral que o pastor Eber mandou por alguém. Como é que foi essa história mesmo? Verdadeiramente, irmão pastor Jefferson, quando me amanheceu o dia, após eu ter escutado, eis que nessa madrugada eu te dou uma grande vitória. Aí quando me amanheceu o dia, eu não tive mais visão nenhuma, como eu já falei, né? Nem audição nenhuma. Só que eu amanheci o dia, irmão pastor Jefferson, muito ruim. E aí, no decorrer daquele dia, também eu não quis ficar deitado. Quando eu despertei, que Deus falou, eis que nessa madrugada eu te dou uma grande vitória. Então eu despertei, agora desde a hora que eu caí do dia de ontem, para o amanhecer o dia de hoje, agora eu despertei. Quando eu despertei, alguma coisa me incomodava o nariz. Foi aí que eu levei a mão no meu nariz para ver o que estava incomodando. E 2 mangueiras havia no meu nariz. Eu não sei de onde vinha, nem para onde ia, mas eu creio que foi o que me ajudou a respirar enquanto eu passei toda a noite, desde a hora que eu caí. Aí durante todo o dia eu não estava muito bem assim, mas eu estava andando porque na verdade, irmão, já foram 21 dias que eu fiquei nesse hospital. Louvado seja o nome de Jesus. O senhor ficou 21 dias lá. E era esperado o senhor ficar quantos dias lá? Eu esperava eu ficar do domingo que eu fui para me internar e já vim embora na sexta-feira. Menos de uma semana? Menos de uma semana o senhor veio embora? Isso. E aí acabou ficando 21 dias? Fiquei 21 dias. O tamanho da gravidade que foi? Aí, no decorrer dos tempos, após Deus ter me concedido a vitória, eu ainda continuei muito ruim, não mais tendo visão nem audição. Deus já havia me concedido a vitória, agora eu precisava recuperar meu corpo físico. E ali eu fazia fisioterapia, eu fazia exames todos os dias, raio-x. Os médicos examinavam e falavam de médico para médico que poderia ter sido uma hemorragia, que havia muita sujeira no meu pulmão, a qual fez o meu pulmão colar, né? E aí não tinha mais nenhum movimento no meu pulmão. Então o que fez o senhor cair foi o pulmão do senhor que colou. Encheu de sangue a bolsa do pulmão. Foi uma hemorragia. Essa foi a dor que eu senti, a qual eu falei que é a impressão de que uma faca atravessasse. É o pulmão que colou. E os médicos, através do exame, eles comentavam que parecia ser por causa da mancha, da sujeira que aparecia, né? E eles conversavam de médico para médico, foi ligado veia tal com veia tal. Não, foi feito tudo ao pé da letra. Louvado seja o nome de Jesus. Aí como você falou daquele abraço, como é que foi? E eu ainda muito ruim, fazendo fisioterapia para poder voltar a respiração um pouco melhor, né? Apesar de que Deus já havia me concedido a vitória, Ele já tinha determinado a minha vitória. Aí um certo dia eu estava indo fazer a minha fisioterapia, aqui tudo é lá dentro mesmo do hospital, eu estava indo, mas é tudo lá dentro. Aí passando aleluia, num telefone que tinha estacionado,
Aí eu fui dar um telefonema para minha casa. E nesse telefonema que eu fui dar para minha casa, alguém falou para mim que o dirigente do circo de oração estava mandando um abraço para mim. Do coral, do coral, né? Isso, do coral, me perdoe. O Weber, né? Do coral, eu creio que sim. Isso. Ele estava mandando um abraço para mim, em nome daquele coral, em nome de Jesus. E eu quero dizer, irmão Jefferson, que a minha situação ainda era ruim, mas esse abraço, quando eu recebi ele por telefone, eu confesso para você, diante de Deus, que ele chegou para mim como se fosse um remédio precioso vindo de lá dos céus. Em nome de Jesus, e comecei a me recuperar. Louvado seja o nome do Senhor. E como Deus havia falado antes, voltando quando nós estávamos em oração, a partir dali, todos que me encontravam naquele hospital e me cumprimentavam dizendo: mas seu Manuel, que surpresa, hein? Mas que surpresa que o Senhor nos deu. Todos, irmãos, pastor Jefferson. E tudo se cumpria o que Deus falava. Outra hora eu estava lá na minha sala e de repente entra um médico com o seu computador na mão em forma de uma maletinha. E ele pergunta: o que está fazendo, seu Manuel? E eu respondi para ele: doutor, eu estou meditando na palavra de Deus. Então o médico disse para mim: você faz muito bem, seu Manuel. E aí eu, não aguentando, e perguntei para ele: mas doutor, o senhor disse faz muito bem, o senhor entende a palavra de Deus? E ele respondeu para mim dizendo: olha, seu Manuel, eu não perco nenhuma escola dominical e nenhum culto de ensinamento. E ali ao meu coração eu glorificava ao meu Deus, porque ele havia falado, enquanto nós estávamos na vigília, que já se tinha passado acho que quase uma semana, e ali se cumpria mais uma palavra das suas profecias, que ele diz que também era com alguns daqueles médicos. E ali eu creio, aqui está um dos escolhidos do meu Deus, aleluia. Que bênção, né? E aí o senhor se recuperou bem, veio para casa, e o senhor sente alguma dor, alguma coisa que incomoda o senhor depois da cirurgia? Não? Depois da cirurgia ficou alguma sequela, algum cuidado que o senhor tem que tomar em especial com a saúde por causa do rim, que falta um? Não, depois de tudo, depois da recuperação, eu não tive nenhum cuidado. Realmente eu tenho que o médico me acompanha uma vez por ano, dependendo da situação, de 1 ano e 6 meses. É sempre assim, mas graças a Deus não tem nenhuma sequela. Tem uma situação curiosa que aconteceu, né? A gente nunca falou sobre isso, mas para você ver como que as coisas são, como que os espíritos, né, se comunicam, e as coisas mais profundas do que a gente pensa. Quando o senhor voltou a trabalhar, teve um episódio que o patrão do senhor falou para o senhor que a esposa dele tinha visto que o senhor quase morreu. Foi mais ou menos isso? Sim, meu chefe. Depois o meu patrão, quando eu voltei, quando eu já estava na minha casa, tentando me recuperar, realmente ele foi lá em casa me ver. E ali ele conversou um pouquinho dizendo que ele também se preocupou muito, porque a esposa dele tinha visto em obra de espiritismo, né? E que realmente eu iria morrer. Olha só, irmãos. Você que é crente, se apegue nos pés do Senhor. Porque se não for o Senhor na sua vida, se não for Deus na nossa vida, essa esposa, esse patrão dele, eles são budistas, né? São budistas. E na obra de espiritismo, a esposa do patrão dele viu que ele iria morrer. E o patrão ficou preocupado. Agora, quem que falou lá? Quem que falou lá para ela que o senhor ia morrer? Foi o Espírito Santo? Não foi. Com certeza não foi. Então,
Para você ver como que os espíritos malignos, eles cercam a sua vida e faz plano mesmo. Realmente os planos do inimigo era matar o Senhor mesmo, era destruir a vida do Senhor. Mas como Deus já havia falado, o Senhor tinha dado uma grande vitória. Sim, graças a Deus, a vitória foi muito grande. E nos 20 e poucos dias, irmão pastor Jefferson, que eu fiquei naquele hospital, todo mundo que me encontrava falava dessa surpresa. Mas que surpresa, mas que surpresa, mas que surpresa. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Mas Deus é maravilhoso. E até quando eu tive uma consulta de retorno, 30 dias depois, lá mesmo no hospital, irmão pastor Jeff, quando eu cheguei diante do médico que me operou, ele falou, olhou bem para mim e falou: seu Manuel, nem dá para acreditar que você está aqui. Naquela noite você nos deu um grande susto, viu? O médico falou para mim. Foi realmente. Então eu creio, irmão pastor Jeff, que se não for as misericórdias de Deus naquela noite, o irmão pastor Manuel não estará aqui. É um milagre da parte de Deus. É um milagre, é um milagre. Então, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem rápida para alguém que pode estar passando por um momento difícil, um momento em que ele acha que não está sem esperança. Alguém que pode estar assistindo esse vídeo, que tem alguém enfermo na sua família ou está enfermo e espera um milagre de Deus. Qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para essa pessoa que está assistindo? Olha, eu diria para essa pessoa: confie em Deus, busque a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, confiando em Deus, porque Ele é aquele que tudo pode. Ele é o Deus bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade, na hora da enfermidade. Sabe aquela hora difícil que você não pode fazer? Deus, Ele pode fazer. Mas uma coisa eu aconselho você: busque Ele de toda a sua força, de todo o seu coração. E quando você estiver aí na saúde também, na abundância, busca Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque quando chegar a hora da adversidade, Deus vai poder te ajudar e te abençoar. Deus vai poder ser com você em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer aqui meu pai, pastor Manuel, que prontamente se dedicou a vir aqui dar esse testemunho, e a você que está nos assistindo pelo YouTube, eu quero dizer para você que você também pode vir aqui dar o seu testemunho. Se você tem um testemunho que acha que vai edificar a vida de alguém, tá? Nos procure e venha contar o seu testemunho, venha glorificar o nome de Deus pelas coisas que Ele fez na sua vida. Você não seja apenas como um daqueles 9 leprosos que não voltou. Só um voltou para agradecer. Mas como é que eu agradeço? Contando o testemunho, como o irmão Manuel fez hoje, contando que Deus faz e fez e sempre irá fazer na vida do seu povo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração para todo sempre. Amém.